Como lhes disse, há as populações, as multidões que rodeiam Jesus e que nas narrativas se percebe que andam sempre até final, com uma certa expectativa relativamente a Jesus e ao seu projeto. As parábolas é para elas em primeiro lugar que se dirigem. Em particular explica depois pormenores às discípulas e aos discípulos, numa certa clandestinidade. Nas multidões também se infiltram os adversários, opositores de Jesus, entre os dirigentes da época e que estavam muito bem instalados no status quo de então, como no nosso tempo, e por isso sempre reagem contra quem porventura apareça com um ser, viver, atuar que eles consideram dissidente do que está estabelecido, ainda que esse dissidente pode estar absolutamente em harmonia, em acordo, portanto em plena incidência e em sintonia com o projeto político maiútico de Deus Criador, Abá, que é o projeto do reinado de Deus, que Jesus vive e torna presente no seu ser, viver, atuar na história, e que também anda aqui a difundir. Portanto, nas multidões, as multidões ouvem as parábolas, ouvem às vezes, quando são repetentes, ouvem às vezes as mesmas parábolas em versões um bocadinho com algumas alterações e algumas adaptações da parte de Jesus, entusiasmam-se com Jesus, mas depressa, à medida que se adensa a oposição institucionalizada contra Jesus, ela se adensa e se aprofunda e se começa a notar, e é cada vez maior a infiltração entre as multidões dos agitadores do sistema e que estão a tentar fazer com que as populações olhem para Jesus com outros olhos, com os olhos deles, com os olhos perversos, e portanto, em vez de o reconhecerem como aquele que tem razão, como o porta-voz de Deus Abá, Criador, que nunca ninguém vê, e portanto um Deus que não é o Deus do Templo de Jerusalém, as populações, com o andar do tempo, também à medida que vão entendendo melhor afinal o que é que Jesus está a pretender, o que é esse, como é que se faz, como é que se forma, como é que se desenvolve na história o reinado de Deus. Depois não querem, elas querem as coisas a papinha feita, querem tudo mais facilitado, e quando começam a perceber que a porta é estreita e larga é a outra, e no fundo o que os camponeses expoliados, até porventura já escravizados, mais no fundo mais desejam, não é o reinado de Deus, não é uma sociedade alternativa, é a mesma, que é a única que conhecem, mas o que mais desejam é estarem eles no lugar do seu dono, no lugar do seu senhor, serem eles o proprietário, o latifundiário, serem eles os donos, os senhores dos escravos, portanto serem eles os ricos, serem eles os poderosos, serem eles doutores da lei, serem eles dirigentes, serem eles os agentes que têm tantos privilégios, que estão nos opostos, nos antípodas deles, e eles, digamos que no fundo lá o desejo que trazem dentro é de virem a ser, e se não forem eles ao menos os filhos ou os netos, e venham a ser o que hoje veem que são os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, os fariseus e todos os outros grandes latifundiários da época, ou então, se possível, até o César da Roma. E como estes desejos andam latentes, às vezes no mais oprimido, no mais explorado, no mais escravizado, no fundo, ainda serem o que é o seu opressor, o seu explorador, pois cada vez entenderão menos Jesus e, portanto,
começam a não suportar aquilo que as parábolas estão a tornar muito claro, a não suportar esse reino, o reinado de Deus, e portanto antes quererem o reino em questão, esse reino onde eles são escravos, mas que pode ser que os filhos ou os netos já não o venham a ser. E, portanto, ter uma certa fatia, uma certa integração nos privilégios desse reino do Império, nesse reino do judaísmo, que já estava, ainda que dominado pelo Império Romano, mas já tinha os seus dirigentes efetivos. Portanto, a partir de dada altura, as populações, as multidões, que são o público-alvo preferencial das parábolas, de Jesus, acabam por começar a olhar para Jesus como uma espécie de grande benfeitor, de milagreiro, uma espécie de grande salvador, talvez esse Messias de que se fala, de que se falava, de que se espera que chegue, talvez seja ele, porque olha, ele revela tanta capacidade, tem tantos carismas, ele mobiliza tantas pessoas, tantas populações, pois é capaz de ser ele, portanto, mas o benfeitor, o Messias na linha do poder, portanto, sempre o Messias vencedor, o Messias triunfador, o que iria instaurar finalmente o Império Judaico. Portanto, esse reino, o reinado de Deus, que é uma expressão política, exclusivamente política, reinado de Deus é uma expressão absolutamente política, é alternativa aos reinos dos poderosos, aos reinos do poder financeiro. E então eles começam também a entender e a achar que Jesus será uma espécie de grande benfeitor, de grande salvador, de grande milagreiro, portanto, daquele que vai resolver os problemas da sociedade, os problemas do mundo, mas sem nenhum esforço da parte das vítimas, sem nenhum esforço da parte das populações, dos que hoje já estão despojados de tudo, que foram despojados de tudo, à força. E, portanto, quando começam a perceber que não é assim, que Jesus se recusa a ir por aí, que Jesus recusa ser aclamado rei, que Jesus recusa ser líder, chefe das populações, que Jesus recusa o poder, que Jesus recusa o milagrismo, que Jesus recusa ser milagreiro, que Jesus é a maiútica. Portanto, aquele que está como a parteira a puxar pela mulher que está para dar à luz e a estimulá-la para que ela deite cá para fora, lance cá para fora o ser novo que tem dentro dela. Portanto, também que as populações façam sair de cá para fora a sua matriz original, a sua dignidade humana, e ela se desenvolva de dentro para fora, e eles se desenvolvam como seres humanos de dentro para fora, mas isso exige muito esforço, porventura passa por muitas dores, a porta é demasiado estreita, é quase como o canal vaginal da parturiente, é demasiado estreita para se chegar a essa meta, e então teremos muito que enfrentar, teremos os nossos, como grandes opositores, os que já são hoje opositores de Jesus, e então não queremos passar pelo que ele já está a passar, nada disso, e então viram-se contra Jesus. E então, sobretudo quando percebem, quando veem que por volta do ano, em abril do ano 30, que Jesus efetivamente chega a Jerusalém e é finalmente apanhado, até traído por aqueles em quem confiou, com quem fez revelações em clandestinidade, é traído por todos, e ao ver que Deus não intervém, que Deus não faz nada, que o Deus de Jesus, o Deus do reino não intervém, que deixa Jesus, parece aparentemente abandonado, pois então dizem, afinal estávamos todos iludidos com ele, e não podem, a decepção é total, não querem nada, e acabam por também gritar, crucifica-o, claro, ainda aí instigados pelos dirigentes, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, que estão lá no meio deles a instigá-lo, e que são os primeiros a dizer crucifica-o, e as multidões, para agradar aos chefes, já não veem mais nada, também acabam por dizer com os seus dirigentes, e também fazem esses mesmos gritos, essas mesmas ordens, essas mesmas exigências. Crucifica-o, pois claro. E lá se fica. Jesus perde-se por completo, e até hoje nunca mais ninguém quer nada com ele. Já prosseguiremos.